gente, episódio agora do nosso Talks aqui. E eu tô com uma convidada muito especial, que é a doutora Pri. Oi, doutora! Olá! Doutora, a gente vai falar hoje de tireoide, porque não dá tempo de falar muito lá no programa, então nós vamos aproveitar hoje que tem pergunta aqui, tem um monte. Perfeito! Primeiro eu vou perguntar uma dúvida até minha, gente. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Qual a diferença, doutora? Então vamos lá. O hipotireoidismo é quando falta hormônio na tireoide. Quando tem diminuição da produção de hormônio tireoidiano. Tá. E nesse caso, o paciente tem cansaço, desânimo, queda de cabelo, unhas quebradiças. Então o hipo é como se tivesse sem energia. Nossa, eu acho que um monte de gente agora tá se o metabolismo diminuísse. Eu acho que eu tô. E o hiper é aquele quadro que o paciente tem palpitação, ansiedade, ele fica acelerado. Então é totalmente o oposto. É como se tivesse com o metabolismo muito alto. Outro. Exato, ou é um ou é o outro. Eles são totalmente diferentes. Ah, então, porque a gente vê assim, eu tô com todos esses sintomas, ou é um ou é o outro. Exato, não tem como estar com os dois. Não. Ó, uma perguntinha aqui, doutora. O hipotireoidismo é uma doença muito comum. Quem tem mais chance de desenvolver e quais os sintomas que temos que observar? Bom, então vamos lá. O hipotireoidismo realmente é o mais comum que tem, tá? Ele é muito mais comum que o hipertireoidismo. Tá. O hipotireoidismo, ele é mais comum que o hiper. Tá. O hipo é mais comum que o hiper. Tá. Exato. O hipotireoidismo, ele é principalmente mais frequente nas mulheres. Então, ele é muito mais comum nas mulheres, mas ele pode acontecer nos homens, pode acontecer nas crianças. Inclusive, o teste do pezinho, uma das coisas que detecta é o hipotireoidismo. Eu não sabia que criança tinha. Tem, muitas vezes a gente descobre no nascimento. Olha. Pode aparecer no nascimento, pode aparecer depois dos 2, 3 aninhos, em qualquer idade pode aparecer. É mais comum em mulheres, sim, mas pode aparecer em qualquer faixa etária, em qualquer sexo. Então, qual que são os pacientes que são mais comuns nas mulheres? E os sintomas são aqueles sintomas de desacelerar. Então, cansaço, desânimo, sonolência, queda de cabelo, o intestino fica mais preso, tem dificuldade de memória, de concentração, pode dar unha quebradiça. Então, são sintomas em que o metabolismo diminui. Tá. Qual o tratamento para o hipotiroidismo com hormônio? Usamos o quê? Então vamos lá. O tratamento do hipotireoidismo é com hormônio tireoidiano, que é o T4. O hormônio que a gente repõe no hipotireoidismo é o T4. Tá. Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, doutora, mas a tireoide não produz T3 e T4? Por que a gente não repõe os dois? Na verdade, o T4, quando a gente repõe o T4 se converte em T3 no nosso próprio corpo. Então, a gente não precisa de reposição de T3. Tanto que vocês não vêm em farmácia para comprar o T3. Existem alguns profissionais que erroneamente passam manipulado o T3. Mas a gente não faz isso. Todas as sociedades médicas de endocrinologia, tanto americana, quanto europeia, quanto a brasileira, a orientação é somente repor T4. Exatamente porque o T4 consegue se converter em T3 dentro do nosso corpo. E o risco do T3, principalmente manipulado, porque a gente não tem para comprar, o risco dele é de arritmia cardíaca. Ele tem muito efeito colateral. E é até legal falar, né, doutora? Então, se você tá com esses sintomas, não vai lá comprar. Não. Porque não é simples assim. Não, é um hormônio com certeza que pode te dar aí, né? Tem que ir no médico certinho. Muitas vezes, alguns profissionais usam também o T3 e o T4 para emagrecimento. Só que isso não pode ser feito. Tem muitos riscos para a saúde. Então, a reposição de hormônio tireoidiano é somente para quem tem falta. E não para quem quer perder peso, somente para acelerar o metabolismo. Ultimamente a gente vê, né, usando remédio para uma coisa para emagrecer, que não é nada daquilo. Né? A gente está vendo tanto medicamento que não é para aquele tipo de coisa e todo mundo usando, né, doutora? Tá uma coisa muito maluca. Ainda mais hormônio. Hormônio é uma coisa muito séria, que dá muitos efeitos colaterais. Que às vezes naquele momento não dá, mas lá na frente vai dar alguma sequela, exato, né, exato.
Isso aí tem que tomar muito cuidado. Ó, criança pode ter hipotireoidismo, a gente acabou de falar. É aquilo que a gente tinha falado. Que pode ter, sim. Pode, inclusive no nascimento. Menino tem algum tipo, o hiper? Mais comum? Não. Tanto o hipo quanto o hiper são mais comuns em mulheres. Tá. Mas pode ter. O menino pode ter sim, mas é menos comum. Tá. Exato, mas pode ter sim. Como o hormônio tireoidiano, falei certo, é importante na fase fetal, temos que tratar gestante no hipotireoidismo? Sim. Então, na verdade, um momento muito comum de aparecer um hipotireoidismo naquela mulher que tem uma genética. Nossa, eu já vi muita gestante. Exato. Né? Muita gestante ter diabetes, ter. Sim, né, o hipotireoidismo. O que acontece é que na gestação, quem não tem uma propensão para ter hipo, começa a produzir mais hormônios tireoidianos. E aquela mulher que tem uma propensão, ela não consegue aumentar a sua produção. E por isso a gente tem que repor nesses casos. Inclusive, é muito comum malformações neurológicas em crianças quando a mãe não fez diagnóstico de hipotireoidismo e não tratou. Então, é uma coisa extremamente séria. Extremamente séria. E faz parte do pré-natal, doutora? Faz parte do pré-natal. A maioria dos ginecologistas pedem, sim. E durante a gestação também, em muitos casos, principalmente em quem tem uma história familiar, que a gente sabe que tem uma propensão maior, até no meio da gestação a gente pede. Entendi. E em quem já tem hipo, quem já tem hipotireoidismo, na gestação muitas vezes a gente tem que aumentar a dose de hormônio tireoidiano. Entendi. Porque, na verdade, você precisa do hormônio para você e o hormônio para o bebê. Porque ele vai usar nessa fase o hormônio que o teu corpo produz, o que a gente está repondo. Então, a importância do pré-natal, né? Sim. E os nódulos da tireoide são mais comuns em homens ou mulheres? Tenho a impressão que nos últimos anos ele tem se tornado mais comum, é verdade? É verdade. A gente está vendo muita gente falar sobre isso. Exato. E as pessoas têm a sensação de, gente, será que nós estamos comendo alguma coisa? Será que nós estamos fazendo alguma coisa que está aumentando o câncer de tireoide, nódulos de tireoide? Então, ó, os nódulos de tireoide, eles são totalmente diferentes das alterações hormonais de tireoide. É como se fosse um carro, que pode dar problema no motor ou na lataria, e muitas vezes um não tem a ver com o outro. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um nódulo, mas a tireoide está funcionando normalmente. Tá. Então, os nódulos são muito comuns. Por que aumentou o diagnóstico? Na verdade, aumentou porque os métodos de diagnóstico estão muito mais fáceis e muito mais acessíveis. Antigamente era muito difícil a gente fazer um ultrassom de tireoide. Hoje em dia o acesso é muito fácil. Então, é muito comum a gente pedir um ultrassom de tireoide. Então, por isso que aumentou o diagnóstico. Entendi. Mas a quantidade é a mesma. Ele é mais comum, sim, em mulheres. E existe uma classificação mundial que a gente usa para avaliar se ele tem características malignas, se ele não tem características malignas, para biopsiar. A gente está ouvindo muito do câncer, né, de tireoide. Tem algum sintoma que começa assim que a pessoa não tem? Ele é bem silencioso. O câncer de tireoide não altera os hormônios da tireoide. Então, assim, não tem um sintoma que o paciente vai ter. Talvez num momento muito avançado da doença, pode ter sintomas de compressão de traqueia, por exemplo. Mas é um momento muito avançado. Então, na grande maioria das vezes, como que a gente descobre? No consultório médico, com a palpação de tireoide. Entendi. Então, na palpação da tireoide, o médico consegue avaliar se realmente tem um nódulo palpável e se vai precisar pedir um ultrassom. Tá, eu vou continuar com esse assunto, mas vou entrar em outros que eu quero perguntar, porque lá no programa a gente ficou com essas pendências e eu quero também perguntar. Tirar essas dúvidas. Crescimento nas meninas. Vamos supor que tem uma menina com o hipotireoidismo. Demora, arrasou. Demora, atinge o crescimento, atinge a puberdade, atinge ali algum outro problema, doutora? Sim, o hipotireoidismo, ele pode ser uma causa de baixa estatura, então é um hormônio que a gente tem que pedir numa menina ou num menino que vem com quadro de baixa estatura.
Tá. É um diagnóstico diferencial porque ele realmente pode dar baixa estatura. Em alguns casos, sim, o hipotireoidismo também pode dar puberdade precoce. Então faz parte do rastreio de crianças. Qual idade que tem que fazer, tanto nos meninos quanto nas meninas, um check-up aí, doutora? Na verdade, não tem um protocolo. Tá. Na verdade, aí a partir dos 8 tem que investigar? Não. É a partir do momento em que a gente começa a perceber que há algo diferente. Por exemplo, você está levando teu filho no pediatra. O pediatra começa a perceber que ele não está com uma velocidade de crescimento legal. Ou que ele está, por exemplo, muito letárgico, com dificuldade de memória, de concentração. Aí sim tem que investigar. Mas não que a gente tenha que dosar em todas as crianças a partir de tal idade, não. Isso não há um protocolo. Tá. Vou entrar em outro assunto também, diabetes, que a gente fala tanto lá no programa, que ainda tem algumas dúvidas, algumas perguntinhas do público que eu vou colocar aqui também. Legal. Quando eu tô com diabetes, ainda não fiz exame, nada, mas eu acho que eu tô. Tá. Quais os sinais? Então, quais que são os sinais de diabetes? Principais. Num diabetes já mais avançado, no diabetes inicial não tem muito sintoma. Diabetes inicial você descobre fazendo o exame de sangue. Numa fase mais avançada, os sintomas são emagrecimento, fazendo muito xixi, bebendo muita água, que é a poliúria, a polidípsia, a boca seca. Esses são os sintomas, mas é muito raro. Geralmente esses sintomas aparecem já numa fase avançada. Por isso a importância do exame de rotina, pelo menos uma vez por ano, principalmente para quem já tem uma genética familiar, uma propensão, né? Tá, doutora, acho que era essas as perguntas que eu tinha, mas o que mais a senhora queria deixar aqui sobre o tiroidismo pra gente? O pessoal tomar cuidado e prestar atenção aí nos sinais. Então, eu acho assim, gente, o principal que a gente tem que observar, pelo que vocês viram, o hipotireoidismo, ele é uma doença, tanto o hiper quanto o hipo, que tem sintomas vagos. São sintomas que, por exemplo, cansaço, desânimo, são coisas que a gente pode ter e não ter nenhuma doença. Então, o importante, se você está se sentindo assim, é primeiro fazer os exames, avaliar se você realmente tem esse problema com um endocrinologista e repor realmente somente se necessário. E não vai na receita da sua amiguinha vizinha. Exato. Porque pode causar... Todo mundo tá tomando a canetinha lá, né, doutora? De emagrecimento, exato. Toma a canetinha. Só que muitos sem ir ao médico. Sim, e talvez sem indicação. E pensou se você tem, sei lá, um tiroidismo, hipotiroidismo, né? Aí você tá tomando a canetinha, então tem que ir no endócrino ou qualquer outro médico. Exato, aí, né, com uma avaliação antes do uso de qualquer medicação. Né? Porque é muito sério. A gente está vendo muita coisa ruim também acontecer com esses novos tratamentos aí da beleza. Na verdade, tem muitos tratamentos que são excelentes, mas que não podem serem usados sem indicação médica. Por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. É isso. E nem adolescente, viu? Porque eu vi que adolescentes tem aí uma estatística que muitos adolescentes também estão usando sem ir ao médico. Virou a febre. Então, essas injeções de emagrecimento, algumas, as que já chegaram no Brasil, elas são liberadas a partir dos 12 anos de idade. Então, tem liberação. Caso você vá no médico e tenha uma indicação, tem liberação sim, mas com acompanhamento médico. Sim. De forma alguma usar sozinho. Aqui tem muita facilidade em farmácia, né? Não precisa de receita. Né? Exato. Como são medicações que não causam dependência, elas não precisam de receita. Diferente de um remédio para uma depressão, que precisa de comprar com receita médica, mas é um remédio, então tem que ter uma indicação médica para isso. Doutora, obrigada. Obrigada a você, Paula. Adoro. E eu acho que a gente conseguiu aqui responder as suas dúvidas. Vão mandando, a gente pode fazer outro talk, né, doutora? Com certeza. Falar sobre outro assunto assim e causar uma polêmica aí que a gente adora, né? Queria agradecer a IG, aqui de São José do Rio Preto. A gente está aqui no estúdio na IG Conceito de São José do Rio Preto, então eu quero agradecer muito e agradecer também aos nossos parceiros que fazem parte aqui do nosso talk. E fica comigo até o próximo talk.